E é interessante que no capítulo 5, Marcos traz uma resposta daquela pergunta que ficou no capítulo 4. Marcos, ele faz isso. Ele faz com que a própria narrativa responda às perguntas da mesma narrativa. Qual foi a pergunta que nós lemos, que os discípulos fizeram lá no capítulo 4, no versículo 41? Pode ler, está escrito ali, ó. Pode ler. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros. Esta é a pergunta que os discípulos fazem. E por incrível que pareça, quem responde esta pergunta é um endemoninhado. Olha só o que diz o versículo 7 do capítulo 5. O endemoniado dá a resposta. Vamos lá juntos. E, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aí está a resposta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus, o Filho do Altíssimo. O Evangelho, ou a mensagem do Evangelho, ou a anunciação do Evangelho, deve responder quem é Jesus. Não há sentido, meus queridos, na expressão Evangelho, boas novas de Deus, sem a presença de Jesus. Os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O endemoniado respondeu: ele é Jesus, o Filho do Altíssimo. Os homens estão perguntando: quem é este? Quem é este? O anseio de todo homem, de toda mulher, lá no íntimo, é de saber quem é Jesus, quem é o seu Salvador. O Evangelho só será Evangelho de verdade se responder àqueles que demandam, àqueles que perguntam a Ele quem é Jesus. Não há Evangelho sem Jesus, não há Evangelho sem cruz, não há Evangelho sem arrependimento. Nosso pastor sempre diz aqui que antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Só que nós temos errado, queridos, por deixar Jesus em segundo plano nas nossas mensagens. A maior parte dos programas televisivos que nós vemos hoje tem desprezado a mensagem central do Evangelho. Meus queridos e minhas queridas, se a mensagem da cruz for abandonada, não haverá chance para o pobre pecador. Se o nome de Jesus for esquecido, os homens não serão mais resgatados dos seus pecados. Se a cruz não for anunciada, meus queridos e minhas queridas, os homens não mais poderão compreender quão bendito, quão santo, quão reto é o seu Deus, é o seu Criador. A anunciação do Evangelho precisa responder quem é Jesus. Pedro disse em Atos, no capítulo 2, nos versículos 37 e 38, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós precisamos anunciar Jesus todos os dias. A nossa mensagem, Abner, só terá sentido, só transformará o mundo se Jesus for anunciado como Senhor, como Salvador. Quem é Jesus? Os seus amigos estão perguntando. Quem é Jesus? Os seus vizinhos estão perguntando. Quem é Jesus? Os seus colegas de trabalho estão perguntando. E nós temos que dizer quem Ele é, porque nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos, nós temos vivenciado uma experiência
bendita. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus queridos e minhas queridas, nós temos que anunciar o Evangelho de Jesus, tendo Jesus como centro, como a pessoa mais importante, como a mensagem essencial das nossas palavras. Nós não podemos esquecer disso, nós não podemos deixar de anunciar Jesus como Salvador, como Senhor. Todas as outras palavras que falarmos poderá ter algum sentido para qualquer finalidade, mas a única mensagem que tem a finalidade de anunciar o Evangelho é aquela que insere, que inclui Jesus como centro da sua palavra, da sua mensagem.